A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, aqui em Parnamirim, RN, Natal. Ele é pastor pelo pastor Assis. Eu me chamo professor Salomão, está comigo aqui o professor Eduardo. Não é isso, Eduardo? Amém, a paz do Senhor a todos. Essa lição, esse trimestre tão rico, de um assunto tão maravilhoso, a gente está estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, vamos comentar a lição de número 12. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, curta a aula, e comente também. Quando você curte a aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando e assim a palavra de Deus ela vai alcançar os quatro cantos da terra, que é o intuito desse canal, pregar a palavra de Deus. Esse canal também ele comenta essa lição. Você vai ver que nós comentamos passo a passo, tópico após tópico. É um comentário sistemático e você pode acompanhar essa aula com a sua lição do lado, escrevendo, anotando alguma coisa, que vai servir também de subsídio para a sua aula aos domingos. A lição número 12, ela tem como tema o Filho e o Espírito Santo. A primeira base da lição, eu digo que é o textuário da lição, que você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que nos diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A verdade prática nos diz assim: o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito Santo, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia o Filho, obedece e o Espírito Santo capacita. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com seus alunos, é muito importante, é que vai dar base ao estudo. Está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao versículo 38. A introdução, ou parte da introdução, nós vamos ver que o plano da salvação, o plano projetado por Deus, é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, a sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai e o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade, em perfeita harmonia. Eles trabalham para nos trazer essa redenção, a salvação. É um plano perfeito de redenção, porque a humanidade se perdeu, se extraviou, pecou, fugiu da presença do Senhor. E essa lição que nós vamos estudar, ela revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Essa obra é importante, ou essa aula é importante, nós vamos ver a dependência de Jesus através do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo realizada em Cristo Jesus, professor Eduardo. Amém, glória a Deus. E agora damos início aos tópicos dessa lição. O primeiro tópico tem por título o Espírito e a concepção do Filho. Então, nos três subtópicos desse tópico, estaremos falando sobre a concepção do Filho e a participação do Espírito Santo nesse episódio, né? Em tudo, né? Pois, como o próprio professor também aqui já falou, né? O Espírito Santo ele é participante de todo o processo, o Espírito Santo sendo parte da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito, como já vamos falando nessa lição, eles são Deus, né? São a natureza de Deus. E
nascimento de Jesus Cristo, nós vamos ver aí uma participação dos dois, né, das duas pessoas aí, dessas duas naturezas, do Espírito Santo e do Filho, Jesus Cristo. E no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas escreve, não é? Lucas, que era médico, grego, muito amigo de Paulo, e escreve a Teófilo. E ele tem o intuito, tem o propósito de falar detalhadamente o plano salvífico através de Jesus Cristo, como Jesus Cristo ele é o Salvador. Então a gente vê detalhes, né, muito importantes no Evangelho de Lucas, que retrata Jesus Cristo como nosso Salvador. E no capítulo 1 nós vamos ver, né, ele falando sobre o propósito desse Evangelho. Depois ele anuncia o nascimento de João Batista, né, que é o precursor do ministério de Jesus Cristo. E em seguida o anjo Gabriel, que anunciou também a João Batista, né, a Isabel e a Zacarias, também vai anunciar a Maria e posteriormente também a José sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aí, quando Gabriel se encontra com Maria, ele fala, né, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Lucas, capítulo 1, versículo 31, a parte A. E ainda lhe diz o nome da criança, né? E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, né, no original, no grego, Yeshua, significa Salvador. E aí Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus. E aí Maria fica ali perplexa diante daquele anúncio que foi feito a ela, né, mas ela entende o propósito, entende o chamado que está sendo entregue ali para Maria, e ali ela aceita, né? E o anjo ainda assegura, né? Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, versículo bastante conhecido. Mas aí é importante nós sabermos que Jesus Cristo ele vem ao mundo, né? Ele abre mão, ele se despiu de toda a sua glória, se fez homem, encarnou no ventre de Maria, né? Mas ele, assim como nós, né, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo guiava Jesus Cristo, assim também como é na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo, que é selado pelo Espírito Santo de Deus e tem o Espírito Santo como seu guia, como seu orientador na sua vida cristã. E assim nós podemos dizer, né, pelo poder do Espírito Santo que há em cada um de nós, assim como Maria falou, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E não há quem fale algo desse tipo se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. O segundo ponto ainda do primeiro tópico nos diz assim, o Espírito como agente da concepção. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é o agente da concepção lá. Quando ele chega para Maria, e Maria diz, como isso acontecerá, visto que eu sou virgem? Ele diz, a explicação que o anjo faz a Maria, de como seria a concepção, é singular e miraculosa. É única e foi um milagre de Deus, a mão de Deus agindo na ação. Ele diz aqui, descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1:35, a parte A. Ele fala muito bem sobre isso. A resposta expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Como é assim? Assim, o Espírito está vinculado à virtude do Altíssimo. Quando se refere à virtude do Altíssimo, se refere ao Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Como já estudamos nas lições passadas, quando se refere à sombra, refere-se à presença de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, ele representaria Deus. Inclusive lá em Êxodo 40, o versículo 35, fala muito bem sobre isso, sobre a presença de Deus ali no tabernáculo.
E ele diz assim que reporta-se que a nuvem da presença divina, também no monte da transfiguração, quando Jesus ali se transfigura e os discípulos, 3 discípulos, contempla Cristo ali na sua glória, transfigurado. Está lá em Lucas 9:34. E sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Tanto ela protege, como ela também cria. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo. O anjo esclarece para Maria que vai ser obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 30, Lucas, capítulo 1, versículo 35, a parte D. Por isso que ele é chamado Filho de Deus, porque foi obra do Espírito Santo. Não teve a participação do homem ali, foi obra do Espírito Santo. Então, o Espírito como agente da concepção, Eduardo. Bem. E o terceiro subtópico fala a pureza e a santidade do Filho, né? E aqui, quando fala de pureza, não está falando de inocência, né? Aquela pureza que a gente vê nas crianças, não é isso, né? Mas fala de pureza em relação à santidade, em não haver mancha, né? Algo que é puro. E Jesus Cristo, ele veio, encarnou no ventre da mulher, veio a este mundo, mas o pecado não tinha domínio sobre ele, né? Então ele é santo, ele nasceu santo, permaneceu santo e é santo, né? E aí ele assumiu a carne, a carne, mas não o pecado. A gente vai ver aqui alguns comentários, né, com versículos, por exemplo, aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus Cristo, ele sofreu as tentações que nós sofremos aqui nessa terra, mas ele não pecou, sem pecar. Então, ele é o segundo Adão, né? O primeiro Adão caiu, trouxe o pecado ao mundo. Então Jesus Cristo é o segundo Adão que veio a esse mundo, morreu na cruz por todos nós e trouxe a salvação para todos, né? Assim como o pecado se aplicou a todos através de Adão, a salvação se aplica a todos aqueles que creem, também através de Jesus Cristo. O Espírito o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. 1 Pedro 1,19. Pedro diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, né? O sacrifício que era feito do cordeiro era um cordeiro sem mancha, um cordeiro novo, sem máculas, né, imaculado, para que fosse feito um sacrifício perfeito. Jesus Cristo, ele foi um sacrifício perfeito por todos nós. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei. Mateus 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a abrogar, mas cumprir. Né? Ali Jesus Cristo deu ali um tapa na cara dos fariseus, daqueles que diziam cumprir a lei, mas o coração estava longe de Deus. Né? Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei perfeitamente e ofereceu-se de sacrifício perfeito. Hebreus 10:10. Então, assim como Jesus Cristo ele foi concebido pelo Espírito Santo, como foi bem falado aqui pelo professor Salomão, né? Jesus Cristo, houve ali uma intervenção no ventre de Maria, e ali Jesus Cristo ele foi germinado naquele óvulo, e nasceu ali a criança encarnada, o Filho de Deus encarnado a este mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, da mesma forma que foi uma ação do Espírito, a nossa salvação, a nossa conversão, também é uma ação do Espírito, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, os crentes, aqueles que aceitam verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
eles não levantam a sua mão e confessam a Jesus Cristo da sua própria convicção, da sua própria força, não, mas é um convencimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, se você aí, amigo ouvinte, já aceitou a Jesus Cristo, já confessou a Ele, que a palavra de Deus diz que aquele que confessa com a sua boca, né, aquele que confessa Jesus Cristo diante dos homens, Jesus Cristo o confessará diante do Pai e dos anjos. Então não foi você simplesmente da boca para fora, mas foi o Espírito Santo que lhe convenceu do pecado e da justiça e do juízo. Amém. Com isso a gente conclui esse primeiro tópico, entendendo que a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. O segundo tópico tem como tema o Filho e a sua relação com o Espírito. Primeiro ponto, o Filho é o Verbo feito carne. Olha só, o Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Lá em João, capítulo 1, versículo de número 14, que nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória. Que maravilha! Porém, o Verbo não começou, que fique bem claro sobre isso, o Verbo não começou a existir lá em Maria, como algumas pessoas, até algumas etnias aí ensinam sobre isso. Não, ele não começou lá em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Que maravilha! Ele não passou a existir lá em Maria. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, o 2 e o 3, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus, olha só. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso é uma afirmação categórica que Cristo não passou a existir através de Maria, naquele momento da concepção com Maria. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Isso é importante, porque lá em Gálatas, capítulo 4, versículo número 4, nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha só que maravilha! Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas. Cristo foi voluntário, ele submeteu-se. Ele chorou, ele sangrou, ele derramou seu sangue precioso aqui na cruz, pagou um alto preço simplesmente pelo seu amor para conosco. Mas ele manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente os seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito Santo. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo. O que isso demonstra? O que isso mostra para nós? Demonstra a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Essa harmonia sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Através dessa harmonia chegou a salvação até nós. Por isso o Filho é o Verbo feito carne, irmão Eduardo. Glória a Deus. Segundo subtópico, o Espírito capacita o Filho. Então, embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus, ele agia como homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, ele tinha uma missão, O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito capacitou, Essa é a obra da redenção, o plano de salvação do nosso Deus. Então, Jesus, ele viveu aqui na terra
sobre a dependência do Espírito e do Pai. E ele não fazia as coisas que ele queria. A gente vai ver em determinados momentos Jesus, né, orando ao Senhor, inclusive ele pedindo para que o Pai afastasse dele esse cálice, mas que cumprisse a vontade dele. Né? Certamente Jesus ele tinha algum plano em sua mente, né? Mas ele cumpriu a vontade de Deus. E ele fazia também a vontade do Espírito Santo. A gente vai ver que em determinados momentos Jesus Cristo ele não fazia certamente da maneira que ele queria, mas fazia da forma que lhe convinha fazer, através do que o Espírito Santo tocava ali para fazer. Não é? A gente vai ver Jesus Cristo agindo, saindo, curando todo mundo. Não é? Naquele episódio, por exemplo, do tanque de Betesda, né? A gente vai ver que tinham muitos enfermos ali, mas ele só curou uma pessoa que estava ali diante todos aqueles doentes, né? Porque ele sabia que era o plano de Deus. E algumas vezes ele vai ser questionado a fazer mais alguma coisa, né? E Jesus Cristo ele fala que não é o momento, que não é a hora, né? Ele sabia que tinha um tempo certo, uma hora certa de agir, né? De ser usado ali pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo, ele capacita. Assim como Jesus Cristo ele teve uma vida conduzida pelo Espírito Santo, os primeiros cristãos, né, na igreja primitiva faziam questão de tomar sempre o primeiro lugar ao Espírito Santo. Né? Eles vão falar, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiramente é o Espírito Santo de Deus, depois a nós, fazendo sempre a vontade de Deus através do Espírito Santo. A gente vai ver Filipe, né, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que ouvia a voz de Deus, saía evangelizando, né? E aí encontrou aquele episódio que encontra com o eunuco, e ali conversando com o eunuco, evangelizou o eunuco, batizou o eunuco, em seguida ele é levado pelo Espírito Santo para outra cidade, né? A gente vai ver o primeiro transporte que aconteceu aí documentado, né? Que foi Filipe sair dali daquele local onde ele estava, né? Naquela região, direto para uma outra cidade, onde está relatado ali em Atos, no capítulo 8, no versículo de número 40, né? Quando Filipe termina lá com o eunuco, ele fala: e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então não tem outro propósito a não ser proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo capacita a cada um de nós para que nós venhamos produzir para o reino de Deus, para que nós venhamos dar frutos para o reino de Deus. Então, aquele dom que você recebeu aí, que você tem escondido, que você tem guardado, Deus lhe deu esse dom para ser usado em prol do reino dele. Né? Nós temos pouco tempo aqui nessa terra, mas o pouco tempo que nós estivermos aqui, que seja para o crescimento do reino de Deus. Amém. A gente estamos vendo sobre o Filho e a sua relação com o Espírito Santo. Vimos no primeiro ponto, o Filho é o verbo feito carne. Vimos agora, professor Eduardo, o Espírito capacita o Filho. E esse terceiro ponto, o Filho e o poder do Espírito Santo. Olha só como é importante esse tópico, esse assunto é muito importante. Como já foi observado, o ministério de Jesus ele foi marcado pela dependência do Espírito Santo. Isso não nega de maneira nenhuma a sua divindade. Pelo contrário, mas exalta a sua humanidade na encarnação. Ele é 100% Deus, 100% homem. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito Santo, pela voz do Pai. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Como manifestação da Trindade, os unicistas, se possível, ele quer arrancar essa página da Bíblia como se não existiu, isso não aconteceu, mas a Bíblia fala não só ali, mas foi confirmado por Pedro, por João. Então, claramente, isso aqui aconteceu mostrando a dependência de Jesus ao Espírito Santo. Foi confirmado pelo Espírito Santo pela voz do Pai.
No deserto também é outra demonstração que Jesus dependia do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo ele venceu a tentação como um novo Adão. A unção do Espírito Santo sustentou o seu ministério aqui. Enquanto ele estava aqui na terra, o seu ministério foi sustentado pelo Espírito Santo. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito, o que revelará um reino de Deus, e a sua humanidade submeter-se ao Pai e agir do poder do Espírito. Que maravilha! A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito Santo. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi obediente ao Pai e também dependente do Espírito Santo. O seu ministério que ele realizou aqui na terra foi maravilhoso, ministério de milagre, de transformação de vida. Ele cumpriu piamente a vontade de Deus. Com isso, aprendemos nesse segundo tópico, durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo de Deus. Amém. E entrando agora no terceiro e último tópico, que tem por título A Trindade e a Missão Redentora. Nesses próximos 3 tópicos vai falar um pouco, repetir um pouco do que a gente já falou aqui, mas mais focado exatamente para essa divisão do papel de cada um na Santíssima Trindade. O primeiro subtópico é: o Pai envia o Filho e o Espírito. E aí a gente vai ver aí Deus, a pessoa do Pai, na Santíssima Trindade. O Pai, ele planeja, ele teve a iniciativa, planejou e enviou o seu Filho para executar. A gente vai falar isso no segundo tópico. E o Espírito Santo para aplicar, para capacitar. Então, Deus envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva, como sacrifício. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Essa condenação que era para nós. Então Jesus, ele veio e se sacrificou, se entregou para que cumprisse essa condenação sobre ele. Ele foi condenado, foi morto na cruz pelos nossos pecados. Então, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele não vem como um agente passivo, alguém que está só ali como coadjuvante. Não, mas o Espírito Santo, ele é um agente ativo desde o início, desde a criação. Quando Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade e tem um papel ativo durante toda a história, durante tudo que já aconteceu. Então, ele concebe um filho no ventre de Maria, o Espírito Santo, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica méritos da redenção nos corações dos crentes. O Espírito Santo é um papel incrível no plano de salvação da humanidade. A gente vai ver que ele está em todo o processo de salvação. O Espírito Santo foi que inspirou os homens a escreverem as Escrituras. Toda Escritura é divinamente inspirada para instruir, para redarguir. Então, o Espírito Santo teve esse papel de inspirar. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que aumenta a fé no nosso coração, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra
que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele está agindo ativamente em todo o processo de salvação, né? Em todo o ministério de Jesus Cristo. Então é uma pessoa realmente ativa no plano de salvação. Então a gente vê aqui, por fim desse subtópico, que o plano de salvação, a redenção, né, é uma expressão de amor trinitária em missão. Então é o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo para com cada um de nós. Nós mesmos sem merecermos, mas Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema: o Espírito revela e exalta o Filho de Deus. Olha só, João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revela e exalta o Filho. Porque lá em João capítulo 16, versículo 14, diz assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E também em João, capítulo 15, versículo 26, diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ele vai testificar, ele vai revelar, ele vai exaltar Jesus Cristo de Nazaré. E a lição, o autor diz assim: esclarece que o Espírito não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação, que é ele que convence o homem do pecado, da condição que o homem se encontra. Ele vai lá no coração do homem, no íntimo do homem, ele convence, ele mostra que o homem está precisando nascer de novo. Ele diz que só Jesus Cristo é a salvação. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Que ele diz aqui que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Tudo o que o Espírito Santo faz, tudo que ele ensina, tudo que ele faz lembrar, ele é o nosso advogado fiel, tudo isso aponta para Cristo, porque tudo é para ele, tudo foi feito por ele. Então, tudo é Cristo, é cristocêntrico. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. A importância que o autor nos traz aqui, essa mensagem, é que devemos conferir, como Paulo diz, conferir coisas espirituais com espirituais. Pessoas que vêm para a igreja, estão acompanhando a pregação da palavra, mas não está conferindo que o pregador, ou que o pastor, que alguém que está no microfone está ensinando conforme a palavra de Deus. Não pode ser do homem, mas tem que ser tudo da palavra de Deus. Por isso tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Prosseguindo, diz assim: tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Então, se não apontar para Cristo, não é de Cristo, não é de Deus. Mas tudo que aponta para Cristo, aí sim, vem de Deus, irmão. Glória a Deus. E o último subtópico, né? Terceiro subtópico, a fé e a submissão do crente. Então, como o nosso autor diz aqui, né, o plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios 2, versículo 8. Né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. A fé, né, gerada dentro de nós, através do ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né, gera a fé dentro de nós, e por essa fé é que nós alcançamos a salvação. Então a fé é somente crer? Não, a fé não é somente crer. A fé, ela vem juntamente com
mudanças na nossa vida. Porque aquele que crê, né, primeiramente, ele reconhece que precisa mudar de vida. Ele reconhece que precisa mudar os seus pensamentos, a sua forma de agir, né? Então, por isso que o arrependimento ele é pregado antes, durante e depois do ministério de Jesus Cristo. Então, quando a fé é gerada nos coração, a gente percebe o quão pecador nós somos, o quanto nós precisamos, não é, e dependemos da presença de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo nos guiando, nos ajudando a fazer aquilo que é correto, aquilo que é a vontade de Deus. Então, a fé ela é gerada dentro de nós e causa em nós essa submissão, né? Essa submissão a Deus, à palavra de Deus, a cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós, o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, quando, por exemplo, a gente vê os heróis da fé descritos ali na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ver que não é somente pessoas que creram simplesmente e ficaram paradas, não, mas eles creram e foram agir, fizeram algo, né, pela sua fé, através da sua fé. Então, quem tem fé tem mudança de vida. Quem tem fé tem arrependimento, né, arrependimento que significa metanoia do grego original, que significa mudar de caminho, mudar de conduta, né, mudar de pensamento. Isso é arrependimento. Não é só chorar da boca para fora, de remorso por algo que fez e depois já está fazendo novamente. Não, é um choro verdadeiro ali, é uma dor que você sente por dentro, um espremido dentro do seu espírito, que você não sabe de onde vem tanta dor, mas é fazer com que você realmente deixe de fazer aquilo que você fazia, né? Sabemos que nós somos carne, estamos sujeitos a cair, a pecar, mas quando nós entendemos que nós não podemos ir por esse caminho, mas por esse outro caminho, então isso mostra que verdadeiramente veio o arrependimento, né? E a nossa vida, enquanto estivermos nesse mundo, em carne e osso, nós temos que sempre mudar os caminhos que nos levam para a perdição, porque nós sabemos quem melhor do que nós mesmos e Deus para conhecer a cada um de nós, né? Então, eu sei as minhas fraquezas, o professor Salomão sabe as suas fraquezas, então, se aquele caminho que nós estamos seguindo vai me levar a cair na minha fraqueza, eu vou por outro caminho. Isso é arrependimento, isso é fé, isso é cumprimento da fé, né? Então, lá em Hebreus 11, quando vai falar de Abraão, né? Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Então, não foi somente crer, mas ele foi muito mais além. A fé faz com que você vá mais além, que você faça mais do que simplesmente crer e ficar parado, né? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, né? Pela fé, caíram os muros de Jericó. Pela fé, passaram o Mar Vermelho. Então, a fé, ela acompanha sinais, acompanha milagres, acompanha maravilhas na sua vida durante todo o processo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está em você, ele está lhe guiando, ele está lhe orientando, e quando nós paramos para perceber o agir de Deus, a mão de Deus nas nossas vidas, nós vamos ver ele agindo nos mínimos detalhes da sua vida. E isso vai gerando cada vez mais a fé dentro de cada um de nós. Amém. Com isso chegamos na nossa conclusão da lição. E o autor aqui, ele diz assim, que reiteramos que a redenção é uma obra trinitária. A gente viu isso nessa aula, que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. Como é que foi isso que aconteceu? O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e ao agir do poder do Espírito Santo. Que maravilha! Aprendemos muito bem sobre isso. Ao contemplarmos essa harmonia divina, veja só, somos convidados a uma resposta da fé, como o professor Eduardo falou aqui muito bem, da fé genuína. Em quem? Em Cristo Jesus. Submissão voluntária à vontade do Pai e a obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Ele nos chama para andar em comunhão com Ele, porque Cristo é a solução
para o mundo jaz no maligno, o mundo em crise. Não existe outro remédio para a humanidade, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Espero que você tenha gostado da aula. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Fala alguma coisa, Eduardo? Bem, só agradecer a Deus por esta lição. Estamos chegando ao final desse trimestre, mas foi uma lição que acrescentou muito, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento da palavra de Deus, principalmente da Santíssima Trindade, nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos.